Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje aqui é 2 de dezembro de 2021. Vamos conversar um pouquinho sobre Deus, mais sobre Deus do que sobre a Bíblia, mas também sobre a fé, sobre nossos valores. Então se inscrevam no canal, curtam o vídeo, vamos comigo, uma conversinha saudável. Não era bem sobre mulheres, mas hoje eu vou falar sobre mulheres. Vou começar aqui com 1 Coríntios 14, 34. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Depois ele fala, termina aqui o parágrafo, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Segundo Paulo, eu já estou fazendo errado aqui. Tá, eu tô na minha casa, mas já estou fazendo errado. Muitas igrejas já estão fazendo errado porque tem pastoras e outras autoridades. E mesmo mulheres que não são autoridades estão falando na igreja, estão dando célula, estão... Enfim. Ou se você é católico também. Mulheres que pregam. Tá, essa é a primeira parte. Eu não tô falando que é pecado, viu? Eu tô falando do que Paulo diz. Paulo. Daí eu venho aqui pra Números, que na verdade, aquele lá que depois Deus me falou pra ver, mas ele acrescentou, mas eu não ia falar sobre isso. Hoje eu queria falar sobre Miriam. Números 12. Números 12 Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? É complicado, né? Justamente vem falar sobre a democratização do Espírito Santo. O que eles questionaram Moisés? Moisés, Deus só fala com você? Deus não fala comigo também? Deus não fala com Arão também? Sabe, Deus não fala com os outros também? Por que ele fala só com você, Moisés? O que acontece em seguida é que os dois vão falar com ele, a Miriam e o Arão. E vão dizer o quê? Que ele se casou com uma estrangeira, que é algo que era proibido entre eles. E mais pra frente, Deus vai falar também através de outros profetas que não se deveria entregar as mulheres para estrangeiros e os homens também não se deveriam casar com estrangeiros. E, no entanto, Moisés era casado com uma etíope. E eles questionaram outra coisa, o fato de que Deus falava apenas com uma pessoa, só com profetas, não falava com todos. É complicado. E o que acontece em seguida? Miriam fica leprosa e ela é afastada 7 dias. 7 dias e o povo fica esperando que ela volte. Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois eles partiram. E é isso. Parece que não fala nada de cura. Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias, que fica isolada fora do acampamento 7 dias. Moisés ora, né? Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Ela
ficou isolada 1 semana. E foi um castigo, né, por ela ter falado. Então as duas coisas estão ligadas. O fato de uma mulher ter se expressado, né, dela ter falado. O fato de Paulo ter falado que era proibido as mulheres falarem. O fato dela ser isolada. Não vamos dar atenção para ela. Ela fica isolada. Porque ela precisa ser castigada por ela ter confrontado ele, confrontado aquilo que ele, sabe, confrontado ela tinha uma dúvida ali, ela tinha uma dúvida, ela tinha um questionamento. Essa mulher pensava, essa mulher, ela queria uma explicação, sabe? Por que que nós temos uma regra e a própria autoridade desobedece a regra? E tá ali como o único que fala com Deus e a todos os outros são negados o amor do Pai. E ele mesmo não dá o exemplo. E essa mulher que expõe isso, ela expõe a autoridade. Ela expõe Moisés. E aí Deus castiga ela. Eu não vou trazer uma resposta, eu vou trazer outro questionamento para vocês. Realmente Deus castigou ela com uma lepra? Será que ela estava mesmo com lepra? Ou foi só uma palavra que ela recebeu e ela acreditou nisso? Ela nem viu as feridas, ela foi separada da comunidade para servir de exemplo, de bode expiatório, para servir de exemplo, tipo, não façam como ela, não questionem mais a autoridade, não peçam a justiça do amor de Deus para todos. A autoridade pode tudo. Então, é isso, esse questionamento que eu trago. Não era sobre isso, mas é sobre isso. Esse é o correto dessa conversa, é sobre isso. A mulher deve falar, deve questionar, e Deus vai castigá-la por questionar. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me apaixono por Jesus. Porque Jesus não era assim. Nem os seus discípulos depois, Atos, Romanos, seja qual for, não trazem aquilo que ele trouxe. Ele falou com a samaritana no poço. Ela tinha vários motivos para ser rejeitada. Primeiro, nasceu samaritana. Rejeitada, excluída. Não era o povo de Deus. Segundo lugar, era uma mulher que estava ao meio-dia ali no poço, que não era casada, que já tinha tido 5 homens e não era casada. Excluída também. Terceiro lugar, pelo próprio fato de ser mulher, e ele conversou com ela. E ela saiu pregando, ela saiu falando. E ele não disse que era proibido. E não era proibido. O próprio Jesus não falou. Entende? Jesus, ele recebia donativos de mulheres, sim. Ele era sustentado muitas vezes, sabe? Pelo dinheiro de mulheres que ajudava ali nas suas pregações, nas suas andanças. Eu não vou me lembrar onde está escrito isso no Novo Testamento, mas está. Se não me engano, é Lucas. Jesus, ele impede o apedrejamento, né, da mulher adúltera, que dizem que é Maria Madalena, mas não há nenhuma prova sobre isso. Ele tá sempre falando com mulheres, né? Ele é amigo de Marta e amigo de Maria. Ele conversa diretamente com elas, não com outra pessoa, porque não se conversava diretamente com mulheres. Geralmente, os homens, se tem um homem ali, por exemplo, se tivesse uma mulher, por exemplo, a Miriam e o Arão, conversaria com o Arão e a Miriam ficaria de fora só ouvindo.
Jesus conversa diretamente com as mulheres, né? Ele cura a mulher com fluxo de sangue. Jesus é incrível, ele trouxe esse respeito para a mulher. E esse respeito para o estrangeiro, quando ele fala da parábola do samaritano, quem é o próximo, né? Quem é o próximo? Ele cita os 3 personagens que passam diante daquele que está precisando de ajuda, e quem ajuda é o estrangeiro. E o samaritano é o próximo, né? É o estrangeiro. Então traz uma certa confusão, vendo que Jesus ele traz o amor do Pai muito mais aberto do que antes e depois dele. Antes era bem fechado, só um povo escolhido, só um povo. Para todos os outros era a morte, era a chacina, né? Era a vingança. E Jesus traz: amai os seus inimigos, fazei o bem aos seus inimigos, orai pelos seus inimigos. E quem são os inimigos? Os estrangeiros. E depois existe até uma rixa ali, uma briga entre Pedro e Paulo, porque Pedro é contra pregar para os estrangeiros, né, que os estrangeiros sejam batizados, enfim. E Paulo é a favor, porque ele era um cidadão romano, apesar de judeu. Então ele tinha muito de romano nele, né? Não sei se tinha que estudar alguma coisa para ser cidadão romano, tinha que conviver, tá muito ali entre eles. Ele era autoridade antes também, né? Ele era praticamente um romano. Tem a questão do circunciso, incircunciso, que eu não sei se é Isaías, se fala, eu acho que é Isaías mesmo, que fala, né, muito da importância de ser circuncidado. E então, assim, tem muitos questionamentos, são muitas coisas. E sempre a frase: Deus não muda, Deus não muda. Então, são vários questionamentos. O Espírito de Deus fala com todos? Ou ele escolhe? Só fala com autoridade, como ele só falava com Moisés, e os outros só ficavam esperando aquilo que Moisés iria receber. O Espírito de Deus só fala com os reis, só fala com os presidentes. As mulheres não podem falar, elas serão... Deus vai castigar a mulher que falar, que se expressar, você não pode ter dúvidas. Eu acho o seguinte, esquece tudo. Procura ver o comportamento de Jesus em todas as circunstâncias, porque tem muita coisa ali que ainda não foi percebido, tem muita coisa ali que precisa ser estudado. Nas respostas de Jesus, no comportamento de Jesus. Ainda não cheguei a uma conclusão de que a Bíblia realmente é toda inspirada por Deus. Toda. Porque para que a Bíblia fosse toda inspirada por Deus, nós teríamos que tirar o pecado de cada uma das autoridades, de cada um dos profetas. E é impossível tirar o pecado deles. Todos somos pecadores. Só Jesus não foi. Então ele é o único que não está sujo, que não está maculado. Todos nós estamos maculados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, mesmo os nossos sonhos, pelas nossas mágoas, pelas nossas frustrações, pelas nossas dores, pelas nossas distorções de julgamento. Então, quando Miriam questiona Moisés, ele está irado com ela dentro dele. Você é mulher, como você se atreve? E eu sou autoridade, eu tirei o povo do Egito. Então ele tem todo o mérito, sabe? Ele tem
E ele quer que a mão de Deus pese. E muitas pessoas fazem esse tipo de oração, que Deus pese a mão sobre essa pessoa que está questionando, sabe, que está essa mulher que está pensando, sabe, que está duvidando de autoridades. Essa ira, sabe, essa ira já macula, porque já é pecado você irar-se contra o seu irmão, sabe? Então eu vejo que essa lepra, ou esse desejo de lepra, eu acredito que nem era uma lepra, era um desejo que Moisés tinha que Miriam ficasse leprosa. E ela provavelmente recebeu e ela não teve opção. Vocês sabem que os elefantes, eles andam em manadas, né? E um elefantinho deixado para trás, o único caminho, o único destino dele é a morte. E se Miriam fosse deixada para trás? Qual era o caminho dela? Ela seria um elefantinho, a morte. Então, a mulher, ela não tinha escolha. Ela não tinha escolha a não ser abaixar a cabeça, a não ser ficar quieta mesmo. Era muito difícil. Então, assim, não despreza o sofrimento dela, não despreza o sofrimento de cada mulher que teve que aceitar que o seu marido tivesse outra mulher, porque isso era pecado. Deus não mudou. Como Jesus disse, né? O divórcio era permitido, né? Era permitido ter mais mulheres também? Não, acontece que os corações eram muito duros dos homens, sabe? Então, nós temos que ver que muitas das escolhas do Velho Testamento, escolhas que fazem com que muitas pessoas permaneçam sem acreditar em Deus. Eu não quero acreditar em Deus por causa, olha o que está escrito ali, olha que Deus fez isso, olha que o profeta falou isso, aquilo, e coisas muito duras e parecendo muito injustas. E talvez sim, injusto, Miriam foi injustiçada ali, sabe? Só que nós temos que ver que tudo isso se passou por causa dos seus corações duros. E que foi feita a natureza, por causa do endurecimento do coração do homem. Pelo homem ter tido muitas mulheres, sabe? Por causa do endurecimento do homem. Por nós termos criados as classes sociais, o endurecimento do coração do homem. As diversas mortes que aconteceram, o endurecimento do coração do homem. Então nunca é a vontade de Deus. Deus é bom, Deus é amor. Então, independente, sabe, do que o homem fez no passado, no Velho Testamento, no Novo Testamento, assisti um filme em que, no início da era cristã, quando Roma adotou a igreja católica, né? Quando Roma adotou o cristianismo como a sua religião por fator político, quando adotou Jesus como Deus por questão política, os cristãos passaram a sair matando todos os estrangeiros, destruindo bibliotecas, botando fogo em livros. Teve uma cientista, uma das primeiras cientistas que estudava astronomia, que estudava sobre os planetas. Ela tinha descobertas muito importantes que infelizmente acabaram sendo, acho que, dadas para outros homens, né? Porque os livros dela, muitos foram queimados, né? Acho que, não sei se era papiro naquela época, rolos, né? Eu não sei se era a Biblioteca de Alexandria, se eu não me engano. Ela foi morta a facadas, sabe? Por muitas pessoas. Essa mulher. Então eu fiquei chocada, como assim cristãos? E já eram cristãos, na primeira era cristã, depois que Roma adotou. Sabe, não matarás, não matarás, não matarás. Eu não esqueço esse mandamento. Não matarás. Deus não muda. Deus é amor, não retaliação. Jesus disse: amai seus inimigos. Então, assim,
A gente deve esquecer muitas vezes isso ou aquilo que fizeram no passado, ou que estão fazendo, pastores, padres, papas, quem seja, de errado. Nós não devemos ficar irados com Deus ou deixar de acreditar em Deus por causa da dureza do coração dessas pessoas. É isso, esse é o meu recado. Leia mais sobre Jesus, as falas, os acontecimentos, né? Porque só ele não estava maculado. Só ele era puro, só ele era realmente 100% ali Espírito Santo. Nós não. Nós nunca podemos acessar a sabedoria de Deus. Só uma parte. Eu acho que nem 1%, meio por cento, 0,01%, né? Senão o mundo não existiria pobreza, não existiria injustiça. Todas essas coisas que no final do ano fica bem nítido, né? Mas são escondidas, abafadas. Beijo, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal.